Olá, está no ar mais um programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande. Nesta edição, vamos conversar com os parlamentares sobre suas atuações na capital nesses 2 anos de mandato e quais são os seus próximos projetos para a cidade. Hoje eu estou com o vereador Pape, que faz parte da mesa diretora da Casa de Leis, como segundo secretário. O vereador atua como presidente da Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar e como membro ainda de mais 4 comissões. Defensor da juventude, do esporte, da inclusão e da acessibilidade, o vereador está no seu 2º mandato. Obrigada, vereador, pela sua participação hoje aqui no Vereadores em Foco. Eu que agradeço esse programa importante que leva aí um pouquinho da nossa Câmara, do dia a dia dos vereadores, para toda a comunidade e população de Campo Grande. Fique por dentro do dia a dia do Legislativo pelas redes sociais ou acesse o site. Você também pode entrar em contato com a Casa de Leis pelo WhatsApp 3316-1610. Vereador, vamos falar um pouquinho de um projeto seu muito importante aqui para a nossa cidade, que é o Pé no Bairro. Como que vem sendo, esse acolhimento da sua presença nos bairros aí da capital? O Pé no Bairro é um projeto muito gostoso de fazer. Eu imagino que o contato com a população é primordial para o trabalho de um vereador, de um parlamentar. Afinal de contas, o nosso trabalho é representar a necessidade das pessoas. Então, quando você vai na localidade, quando você conhece, quando você olha, quando você sente as pessoas, a tua representatividade na Câmara fica mais assertiva. Desde o primeiro mandato, a gente caminha bastante por Campo Grande, que é um compromisso que eu fiz. A primeira eleição que eu disputei em 2016, as pessoas me paravam e diziam assim: você não vai ser como aqueles políticos que ganham a eleição e depois somem aqui do nosso bairro. Eu ficava muito com isso na cabeça, dizendo, poxa, por que todo mundo fica repetindo isso para mim? Mas, de fato, com o passar do tempo, alguns políticos acabam se distanciando das suas bases, das comunidades. Mas é muito importante para nós, parlamentares, ganharmos essa sensibilidade ao nos encontrarmos com as pessoas. Então, fazemos visitas nas casas, vamos em instituições, andamos pelo bairro, pegamos na mão ali do morador que quer mostrar aquele detalhe dentro do seu bairro que não está bom. Ele quer te mostrar com detalhes, quer te mostrar como que está a situação. E quando ele faz isso, ele consegue se expressar e, de certa forma, ele ganha até paciência para esperar essa melhoria chegar. Então, ouvir a população e depois transmitir isso na Casa de Leis é uma das nossas prerrogativas, e o Pé no Bairro é justamente esse projeto. Todo o gabinete se mobiliza, e não só eu, mas todo o gabinete aproveita muito essas tardes e finais de semanas que a gente caminha nas comunidades. É muito legal, acaba sendo uma diversão estar ali atuando, trabalhando, né, vereador? Com certeza. E em relação a essa questão até da aproximação, a Câmara, você faz parte da gestão, da mesa diretora, a Câmara vem buscando isso, cada vez mais, estar mais próxima da população. Como que isso facilita aí o trabalho do Legislativo em relação aos benefícios para a nossa cidade? Com certeza, nós temos um presidente, o presidente Carlão, que é um comunitário, que tem em si uma essência de comunicação franca e acessível com a população. Isso faz toda a diferença. A gestão nossa desse biênio é justamente, pós-pandemia, abrir as portas da Câmara para o acesso da população. Mas muitas vezes a população lá na ponta ela tem dificuldade de estar fisicamente na Câmara. Por isso é importante os nossos meios digitais, como o programa Vereadores em Foco, as redes sociais, mas é importante a Câmara estar presente também nos bairros, como as nossas sessões itinerantes, a visita da Câmara como instituição nos bairros, aproximando ali essa população do trabalho dos vereadores, porque essa no final é a nossa prerrogativa, atender a população na ponta. Você faz parte da Comissão de Finanças e vai ter uma responsabilidade grande agora como relator da LDO e do orçamento de 2024. Quais são as suas metas para o orçamento aqui do nosso município? Bom, a gente tem, ao longo dos anos, nos preparado para fazer e atender essa missão. Eu sou da Câmara desde 2009, então comecei na Câmara ainda como assessor, trabalhando ali nos corredores da Câmara, e no gabinete que eu trabalhei ali no primeiro mandato
A gente foi também da Comissão de Orçamento, e em um dos anos também relator do orçamento. Então, ainda quando assessor, tive bastante proximidade com o orçamento de Campo Grande, descobri que não era uma coisa simples, como todo mundo pensa, né? Às vezes a população falta ali um pouquinho de informação e de conhecimento e acha que o prefeito tem um cofre dentro de alguma sala, onde ele abre ali e saca dinheiro e vai pagando contas, e por que não construiu tal coisa, por que não fez isso, não fez aquilo, e não entende muito bem o processo administrativo que a gente vive. E sempre tive a vontade dentro de mim, falar, olha, um dia eu vou ter essa oportunidade de poder também influenciar no orçamento da população. É, com certeza, a peça mais importante que nós iremos votar esse ano é a peça orçamentária. A população tem que entender que tudo que a prefeitura gasta, que vai gastar no ano de 2024, ela precisa orçar, ela precisa prever em orçamento nessa peça orçamentária que é votada pelos vereadores. É mais ou menos como se eu e você tivéssemos assim, uma educação financeira primordial e tudo que a gente fosse gastar no futuro, hoje a gente já colocaria no papel prevendo esse orçamento para saber se eu vou ter dinheiro para fazer esse tipo de pagamentos, de investimentos. A prefeitura não pode gastar um centavo do dinheiro público se ela não tiver previsto antes numa lei orçamentária. E a nossa missão é essa, é votar esse orçamento e a relatoria que os vereadores vão votar vai ser feita pelo vereador Pape. Estou muito feliz e eu me sinto preparado para esse momento, já no segundo mandato, de ter essa oportunidade. A gente imagina que vamos colaborar com a prefeitura para fazer um orçamento bem robusto e que atenda às necessidades da população de Campo Grande. A gente teve um diferencial no orçamento de 2023 com as emendas, né, impositivas, em que cada vereador, né, pôde destinar R$200 mil e elas são impositivas, então assim o executivo precisa colocar em prática. Há uma previsão, Pape, talvez de aumentar esses recursos? Olha, é uma negociação que se faz com a prefeitura. Você pode gastar até 0,5% do orçamento com as emendas impositivas. Se você fizer essa conta, é muito mais que R$200 mil para cada vereador, que foi destinado 100 para a área da saúde e 100 para áreas de infraestrutura. Esse ano, a gente, como foi o primeiro ano, o ano passado, o argumento da prefeitura foi que eles não estavam preparados no orçamento para cumprir a lei. Então, fez ali um acordo com os vereadores, mas já funcionou o primeiro ano da emenda impositiva, que é muito importante para a população compreender o que é a emenda impositiva. É a forma que o legislativo, que o poder legislativo, que é dos vereadores, pode influenciar no orçamento, ou seja, determinar. É como se o filho lá na casa pudesse obrigar o pai a gastar com determinada coisa. Dizer, pai, olha, esse ano nós vamos sair de férias. E aí aquela determinação é obrigatória a ser cumprida no orçamento familiar. Da mesma forma, os vereadores eles apenas fazem sugestões ao orçamento com as emendas parlamentares. Porém, o executivo ele vai fazer essa emenda ou vai cumprir essa sugestão se ele tiver orçamento para isso e se ele desejar. Já na emenda impositiva, o nome já diz, ele fica obrigado a executar no ano fiscal essa determinação da Câmara. Ou seja, quando o vereador disser, ó, eu quero que gaste tantos mil reais para fazer uma praça no bairro X, a prefeitura não pode dizer, eu irei fazer, mas não desse ano, porque não tem orçamento para isso. Na impositiva, ele vai ter que realizar essa praça no determinado bairro, porque foi uma emenda impositiva do vereador. Então, você ganha poder, né, dentro do orçamento, aumenta a prerrogativa do vereador, isso fortalece a relação Câmara-população, porque o vereador não inventa a emenda da cabeça dele, né? O vereador ele faz uma emenda dentro do orçamento daquilo que ele ouviu da população. Então, ele vai numa escola e vê que a escola está em dificuldades estruturais. Está lá faltando pintura, está com a parte elétrica deficitária, ele ouve essa demanda e coloca no orçamento. Prefeito, você precisa melhorar a escola tal. Dessa forma, na impositiva, não vai ter desculpa, vai ter que realizar. O que a gente pretende? Pelo menos dobrar. De repente, a gente ir aí para R$400 mil nessa emenda impositiva para cada um dos vereadores. Uma parte para se fazer na saúde, uma parte
para se fazer na infraestrutura. Com certeza as emendas impositivas representam um avanço, né? Até porque o vereador é aquele que está lá na ponta, conhece a realidade dos moradores. Nós temos uma outra emenda que também é fundamental para os vereadores e também para as entidades, que são aquelas destinadas pelo Fundo Municipal de Investimentos Sociais. Há também uma previsão orçamentária em relação ao FEMIS? Como que funciona, vereador? Sim, todos os anos o FEMIS é um fundo, né? Então, ele é um recurso que não é só municipal, ele também é de origem estadual. E o FEMIS ele serve para atender o terceiro setor, né? Ou seja, as ONGs, OCIPs, né? Associações de moradores. E pode ser também transferido para a própria prefeitura, para você atender uma unidade básica de saúde ou uma própria escola, né? Você também consegue devolver essa emenda à prefeitura. Mas, basicamente, os vereadores usam a lei do FEMIS para atender o terceiro setor, na maioria das vezes ONGs e associações de moradores, que prestam um serviço fundamental atendendo a comunidade. Então, essas associações, elas necessitam desse recurso e há uma disputa ali, né? As associações, elas se regulamentam pelas leis dos conselhos, né? Conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, dependendo de onde que ela atua na sua área, e aí se credenciam e fica uma disputa ali, né? Frequentam todos os gabinetes, mostrando o seu trabalho para coletar ali, captar as emendas dos vereadores. Hoje, nós temos R$300 mil em emendas do FEMIS, 150 para a área da saúde e 150 para a área social. Os vereadores já me solicitaram aí para que a gente leve esse valor para 600 mil, o que as ONGs e associações de moradores, OCIPs, ficariam muito felizes, porque o ano de 2024 seria um ano muito mais proveitoso nas ações sociais. É uma parte que eu gosto muito, sempre estou atuando com as instituições, por exemplo, quando a gente faz uma emenda a um asilo, ou você faz uma emenda a uma associação de moradores, onde coloca ali um equipamento, né, compra lá um forno para assar frango, e aí no final da semana assa frango na comunidade, ou uma máquina de fazer massa de pão, e aí junta a mulherada no bairro para aprender a fazer pão caseiro, rosca, e vender na comunidade. É assim, muito interessante o trabalho dessas associações, e se a gente conseguir aumentar o FEMIS, vai ser proveitoso tanto para a Câmara, quanto também para essas pessoas que fazem um trabalho muito bom nas comunidades. Lembrando que você pode acessar todos os conteúdos da Câmara pelas redes sociais Câmara CGMS. Voltando aqui ao nosso bate-papo, agora vamos falar sobre ações voltadas para as mulheres. Você compõe, né, a Procuradoria da Mulher da Casa. Como que você pretende estar atuando aí nesse importante quesito em relação às políticas para as mulheres? Olha, é um tema que, desde o primeiro mandato, a gente tem trabalhado bastante. A equipe do gabinete tem uma vontade ali, tem uma assertividade nas matérias em relação às mulheres. E toda vez que a gente acaba formulando ali o que vai ser proposto pelo nosso gabinete, sempre tem uma pauta ali referente às mulheres. Eu fico muito contente porque entendo que a nossa colaboração nesse tema foi bem relevante nas últimas propostas. E o que deixa um projeto de lei mais relevante é quando o município executa o projeto que foi votado e sancionado na Câmara. Às vezes as pessoas pensam que tudo que o vereador faz de lei, de fato é executado e vira lei na sociedade. E não é bem assim. A verdade é que pouquíssimos projetos, eles chegam lá na ponta e viram lei, e se tornam efetivo na vida das pessoas. Então, o recente projeto nosso que está sendo agora executado pelo município de Campo Grande, pelo brilhante trabalho que faz a secretária Carla Stefanini à frente dessa pasta do direito das mulheres, da defesa, né, das mulheres, é o nosso Dossiê Mulher. O que é o Dossiê Mulher? É um projeto que prevê que todas as instituições, secretarias, órgãos públicos que trabalham com os números referentes às políticas públicas de mulheres devem reunir esses números lá na Secretaria da Mulher. Ou seja, atendeu lá na FUNSAT quantas mulheres que estavam desempregadas. Passou aqui no nosso atendimento de capacitação profissional tantas mulheres de tal idade, de tal lugar da cidade.
todas as informações são reunidas na Secretaria da Mulher. Lá na delegacia, quantas mulheres foram lá denunciar os seus companheiros, maridos, namorados, por conta de violência contra a mulher? Foi lá e fez uma denúncia do trabalho sobre assédio sexual. Quantas mulheres, em qual idade, onde elas moram? E todas essas informações são levadas para a Secretaria da Mulher e anualmente eles ficam obrigados a fazer um relatório, que é um dossiê, para saber que mulher que foi violentada, onde ela estava, quantos anos ela tem, qual que é a sua renda, qual a sua escolaridade, e dessa forma a gente formular, embasado em números reais, políticas públicas assertivas para as mulheres. Porque o que acontece? A política pública que não é formulada por números reais da sociedade, ela fica baseada em achismo, em boa vontade, em ideologias. Aí o secretário, o gestor, ou o próprio prefeito ou prefeita, ele pensa, vou fazer tal coisas, tal determinada ação para sanar um problema com as mulheres. Mas baseado em que você vai fazer isso? Então essas pessoas, essas produções de matérias e de políticas públicas que não têm uma raiz num número científico, num trabalho bem feito, acaba ela não servindo para nada. Não sai do papel. Não sai do papel ou não atinge de fato quem necessitava. Quando você tem políticas públicas, que ela é forjada por números que vêm da sociedade, então você devolve uma política pública eficiente. Sem falar que você cumpre um princípio da transversalidade da política pública. O que significa isso? É você conectar cada um dos órgãos e setores para um bem comum. Então não é porque é uma Secretaria de Assistência Social que ela não pode falar de mulher, porque ela vai atender em algum momento uma mulher com vulnerabilidade. Esse atendimento ele tem que estar contando para a Secretaria de Mulher, do Direito das Mulheres, a Subsecretaria da Mulher. Você teve lá um atendimento policial. Mas o que tem a ver a polícia com o atendimento lá da Casa da Mulher Brasileira? Tem tudo a ver, porque ao saber dessa informação, a próxima ação da Secretaria da Mulher vai ser baseada nisso. Eu sei onde está a violência, eu sei qual mulher foi violentada, eu sei qual bairro de Campo Grande precisa de reforço na questão da segurança da mulher ou dos filhos. Então, essa é uma matéria, uma peça legislativa que tem contribuído com Campo Grande, e eu fiquei muito feliz, porque agora, no começo de março, a Secretaria lançou o primeiro relatório do dossiê Mulher, e que todos os anos vão repetir. Eles estão felizes também, porque foi um trabalho muito robusto, muito bem feito pela Secretaria da Mulher, e eu fiquei feliz de colaborar, apesar de ser homem, eu entendo que o vereador ele tem que atuar em todas as áreas, e eu fico muito feliz toda vez que um projeto nosso se torna realidade no município de Campo Grande. É uma maneira de agir até se prevenir em relação à violência contra a mulher, não agir ali quando já ocorre, o caso da violência, é uma maneira de você combater de fato a violência lá na ponta, vereador? E eu acho que política pública tem que ser nesse sentido. Política pública, ele já tem que entender a sociedade para produzir uma matéria, uma lei, uma ação do Executivo que solucione os problemas. Por exemplo, a gente tem outro projeto de lei que obriga bares, restaurantes, casas de shows, casas noturnas, boates, a fazer, sanar toda a violência contra a mulher, seja ela importunação ou qualquer coisa do tipo. Isso um projeto de 2020 que foi sancionado. E agora, recentemente, o governo de São Paulo fez uma lei idêntica, justamente baseada nos recentes estupros de mulheres em baladas. E por gente importante, jogador famoso de futebol, que está agora preso, inclusive, por conta de crimes que acontecem dentro da balada. Porque, às vezes, o agressor ele pensa, a mulher que está numa balada, então ela está disponível para o assédio, para sair e tudo mais. A nossa lei prevê que esses estabelecimentos devem proteger a mulher, que ele é responsável por isso. Tem lá uma mesa só de mulheres, aí vem aquele cara, quer tirar para dançar, ou quer sentar na mesa, quer ali ter acesso àquela... Não, eu vim aqui com as minhas amigas, eu não estou a fim de nenhuma paquera, de sair com ninguém. E o estabelecimento tem que proteger essa mulher. Inclusive, a lei diz
que ele tem que fazer essa proteção até uma escolta no seu carro para essa mulher ir embora, ou táxi, ou Uber que for pegar. Porque muitos casos que a gente tem conhecimento, o agressor fica irritado, vai lá para fora, né, ou alguém tira, né, o segurança tira do abalado, uma casa de show, e fica esperando a mulher lá fora. Ah, não, saiu do meu estabelecimento, eu já não tenho mais responsabilidade. Então, essa lei ela é extremamente importante para a proteção da mulher e ela saber que tem esse direito, né, de requisitar de uma gerência, do estabelecimento, as câmeras de vídeo, para fazer uma denúncia mais robusta de assédio, de violência, de importunação sexual. Então, assim, a gente pensa nessas matérias justamente como você disse, para prevenir crimes futuros. Em relação agora a outro tema, que é uma luta bem característica do seu mandato em relação ao transtorno do espectro autista, né? Quais projetos que você pode destacar nesse sentido? É uma patologia que é um transtorno, muitas vezes não identificada fisicamente, né? E eu cito a lei mais importante nesse tema que a gente tem, que é quando fizemos a lei em 2017 ainda, uma das leis que mais são vigentes em Campo Grande. Quando você anda na cidade, você percebe a lei sendo aplicada, inclusive pelo setor privado, né? As empresas respeitam a lei, que é garantir o acesso à fila prioritária de atendimento à pessoa com espectro autista e colocar ali naquelas placas que identificam a fila prioritária o símbolo do autismo, que é aquele lacinho bem bonitinho, cheio de quebra-cabeças coloridos. Muita gente às vezes não sabe, mas quando você identificar esse lacinho colorido, nós estamos falando de autismo. Porque o que acontecia? A lei também não partiu da minha cabeça, né? A lei veio oriundo dos familiares de autistas. A mãe ia com uma criança já grandinha para uma fila prioritária de atendimento no mercado, no shopping, numa fila de aeroporto ou embarque terrestre, enfim. Aí sempre tinha alguém para questionar essa mãe, dizendo: ô, Dona Maria, tá folgada, hein? Esse guri grandão aí, indo na fila prioritária, nem é criança de colo, não é pequenininho. E a mãe dizia: meu filho é deficiente físico, ele é autista. E alguém dizia: mas que doença que tem? Nem parece, porque o autismo não tem uma aparência física do transtorno. Mas fila, lugares cheios, essa espera para passar numa fila, justamente acelera ali a angústia de alguém com transtorno, geralmente tem ali uma crise, enfim. E aí você imagina como que é o comportamento de uma mãe que tem um filho autista sendo questionado por alguém numa fila. Dava briga, rolo, confusão e nunca acabava bem. Então a nossa lei, ela colocou o símbolo do autismo, então a mãe sempre aponta: meu filho é autista. Hoje essas pessoas estão incluídas dentro da política que defende a pessoa com deficiência, mesmo não sendo uma deficiência aparente. Então, assim, temos vários projetos de lei, como a Sala Azul de Cinema, que é um dia onde os cinemas, inclusive agradecer, né, todos os 3 cinemas de Campo Grande que aderiram à lei. Infelizmente, justamente quando ia começar a execução da lei, veio a pandemia e aí fecharam os cinemas, mas a lei é uma sala mais clara, com o som um pouco mais baixo, aonde o familiar pode levar essa criança com autismo para assistir um cinema. E ali ser incluída num passeio familiar, que é tão comum para todos nós, mas que quando você pensa em alguém com um transtorno do espectro autista, ele não se sente bem num lugar todo escuro, com um som muito alto, com muitas pessoas, e às vezes o pai e a mãe ou os irmãos não conseguem ter um lazer desse tipo, porque a criança até gosta da tela, gosta dos filmes, mas não consegue ficar bem no cinema. Então, assim, projetos que criam essa sensibilidade e conscientização a respeito do TEA são, assim, apaixonantes. Eu me desenvolvo bastante, assim, e tento me envolver cada dia mais com essa causa, porque me faz muito bem como pessoa, e eu tenho certeza que é uma forma de contribuir também com essas famílias. Você também é um apoiador da juventude, né? Quais políticas que você tem nesse sentido que você pode destacar? Juventude é uma paixão, assim, eu acho que eles me ajudam mais do que eu ajudo eles, né? A gente consegue ter um entrosamento aí dentro da questão eleitoral. O jovem ele fica muito estimulado em saber que ele vota em alguém
que não é aquele tiozão, né, da política. Existe uma distância cada vez mais, né, dos adolescentes, primeiro voto, segundo voto, da galera do ensino médio, o pessoal das universidades, né, essa turma dos acadêmicos, vai criando uma distância, né, com o envelhecimento dos nossos líderes políticos e vai ficando meio tipo, eu não sou tão representado por essa pessoa. Mas aí vem uma nova leva de geração, né? Cito a nossa ex-vereadora Camila Jara, que foi um fenômeno no meio da juventude. Então, assim, eles agregam muito na questão eleitoral e eu trabalho, assim, bem próximo deles, tentando formular leis onde eles participam. Então, geralmente, a maioria das leis na juventude que nós fizemos foi junto com as atléticas, que é uma agremiação, uma associação de acadêmicos para cada um dos cursos, né? E aí eles são oriundos dos esportes, então tem os jogos dos universitários, que é uma lei minha, inclusive, Jogos Universitários de Campo Grande, que hoje chama Jogos das Interatléticas, né? Um campeonato que tem de várias modalidades, que é muito forte em Campo Grande hoje, essa lei foi feita sentando com eles. Então, vários acadêmicos foram ao gabinete, ali sentiram como é que formula uma lei, como é que escreve um projeto de lei, e a gente fez uma lei para a juventude muito interessante, que faz uma parceria com o município para acessar as quadras de esportes das escolas, de parques e outros ambientes públicos, para que eles possam treinar e jogar. E aí, na contrapartida, servir, né, a população de Campo Grande nos mutirões, né, da prefeitura, nas ações sociais. A prefeitura, inclusive, deveria usar mais, né, os nossos acadêmicos para levar ali o médico, o odontólogo, né, os futuros contadores, os futuros advogados, os futuros engenheiros, para dentro dessas ações sociais que a prefeitura promove nos bairros. E essa era a contrapartida. Esse projeto também foi escrito pela galera do direito da UFMS, assim, colaboraram intensamente com as matérias, e é uma política pública, assim, que eu acho que a gente precisa cada dia incentivar mais, aproximando a juventude do poder público. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo hoje, o que a população pode esperar, né, do seu trabalho para esses próximos 2 anos de mandato? Então, vereador Papi, você pode esperar sempre muito trabalho. Eu tenho amor pelo que eu faço, dedicação. Eu não sei quanto tempo vou estar na política, mas eu quero aproveitar cada tempo, cada ano, cada minuto que passa, tentando me condicionar a entregar o máximo possível daquilo que eu me comprometi a ser como político, né? E tratar a coisa pública com bastante disciplina e com amor de fato, para que as pessoas possam ser atendidas. Meu lema é que a gente sempre tem que estar ao lado das pessoas. Meu pai dizia assim, esteja abaixo de Deus e ao lado do povo. Então, com sensibilidade pela causa das pessoas, levando com tudo muito a sério e muito trabalho. Nossa receita é trabalhar bastante e é isso que a população pode esperar sempre, não só de mim, como de toda a nossa equipe. É o que a população merece, né, vereador? Com certeza. Um ótimo trabalho, obrigada mais uma vez pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, sucesso a todos, que Deus abençoe Campo Grande. Ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.